Olá, meus amores. Boa tarde. Estamos aqui para mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de geografia e nós vamos falar sobre os aspectos humanos da região Sudeste. Vamos dar continuidade a um conteúdo que nós já iniciamos. Vamos lá? Façam agenda 21/7/2020. Disciplina: Geografia. Conteúdo: Aspectos humanos da região Sudeste. Atividade: páginas 246 e 247. Aspectos humanos da região Sudeste. Vamos iniciar pela população. A região Sudeste é populosa e urbanizada. Mais de 90% da população reside nas cidades. Observe na tabela a seguir como o Sudeste apresentava, em 2015, o índice de população urbana mais elevado entre todas as regiões do Brasil. Olha só, regiões, vocês podem observar do lado esquerdo da tabela, regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. População urbana da Norte, 75%, rural, 25%. Na região Nordeste, 73%, na rural, 27%. Na Sudeste, 93%. E na zona rural, apenas 7% da população. Sul, 88% e na rural, 12%. Centro-Oeste, 90% e na rural, 10%. Então, o Sudeste é a mais populosa e urbanizada. É a região mais populosa e urbanizada. E mais de 90% da população reside nas cidades. Vocês viram que a minoria, só 7%, reside na zona rural. Como podemos observar no mapa a seguir, a população da região Sudeste está distribuída de maneira irregular. Repare como há grande concentração populacional nas capitais dos estados. Então, observem aí o mapa. Esse mapa representa a região Sudeste, distribuição da população no ano de 2016. No estado de São Paulo, a população se concentra apenas na capital, não se concentra apenas na capital, como também em outros núcleos de forte adensamento populacional, como Campinas e Ribeirão Preto. Formação da população da região Sudeste. Como foi que essa população se formou? Para entender por que o Sudeste se destaca em relação ao desenvolvimento econômico e à concentração populacional, é preciso relembrar alguns momentos importantes da história dessa região. Então, vamos lá. No século XIX, muitos europeus, principalmente italianos, imigraram para a região com o objetivo de trabalhar em fazendas de café. Além disso, o processo de industrialização brasileiro concentrou-se no Sudeste e atraiu grandes números de pessoas. Além de imigrantes de outras regiões do país, imigrantes japoneses, espanhóis, entre outros de diversas nacionalidades, passaram a viver
na região sudeste, sobretudo a partir do século XX. Nos 4 estados que compõem a região, uma grande parte da população é de origem portuguesa, descendentes de antigos colonos e imigrantes. São também bastante numerosos os afrodescendentes. Além deles, são encontrados na região indígenas remanescentes de povos que habitam as terras que hoje formam o Sudeste antes de os portugueses chegarem à América. Então, nos 4 estados que compõem essa região, uma grande parte dessa população é de origem portuguesa, descendentes de antigos colonos e imigrantes que vieram para trabalhar na região. Então, além deles, são encontrados na região os indígenas e os povos que habitavam as terras que hoje formam o Sudeste antes da chegada dos portugueses, quando chegaram à América. São Paulo e Rio de Janeiro, 2 metrópoles. Você já ouviu o termo metrópole? Algumas pessoas pensam que metrópole é sinônimo de cidade grande. No entanto, trata-se de uma cidade cujas atividades influenciam até a vida de pessoas que não vivem nela. Para entender o papel de uma metrópole, veja o exemplo do setor de saúde. Em alguns hospitais localizados em metrópoles, como São Paulo, são tratadas pessoas de diversos estados do Brasil, algumas, inclusive, muito distantes. Então, metrópole é uma cidade de elevado desenvolvimento urbano que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades a ela dependente. No exemplo, aqui no slide, cita a cidade de São Paulo, né? Cita até um setor de saúde. E em alguns locais, alguns hospitais localizados em metrópoles, como o de São Paulo, são tratadas pessoas de diversos estados do Brasil, alguns inclusive muito distantes, ou seja, é uma cidade de um elevado desenvolvimento em que possui um alto grau em saúde que pode estar ajudando as outras cidades vizinhas, como se as outras cidades vizinhas não tivesse o que naquele hospital tem. Então, as cidades, né, ou até mesmo outros estados recorrem àquela metrópole, recorrem à cidade de São Paulo. Além disso, quando um hospital de São Paulo faz uma nova descoberta na área médica, por exemplo, isso tem efeito na vida dos moradores da metrópole e de muitos outros municípios. Observe novamente o mapa da página 240, a grande concentração da população em São Paulo. Agora, repare no mapa, no próximo slide, os detalhes da grande área urbana que forma a metrópole de São Paulo. Então, turminha, está falando aqui que quando o Hospital de São Paulo faz uma nova descoberta, por exemplo, algum tipo de cirurgia só realiza no hospital de referência em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, se eu estou aqui em Fortaleza e aqui não tem recursos para eu realizar essa cirurgia, então eu vou recorrer à metrópole de São Paulo, uma cidade mais desenvolvida. Observem o mapa. Então, esse mapa, ele mostra a área metropolitana de Fortaleza no ano de 2013. Observem a legenda.
Curiosidade. Cultura de periferia. Em São Paulo, a maior metrópole brasileira, a periferia produz muitos movimentos culturais importantes: músicas, artes gráficas, poesia, cinema, e estão entre as principais manifestações da cultura de periferia paulistana. Observem as imagens. Essa imagem é o encontro do projeto do Samba do Asfalto em Hermelino Matarazzo, em São Paulo, no ano de 2014. Uma vez por mês, o projeto promove uma roda de samba com o objetivo de proporcionar lazer e cultura para a comunidade, além de manter a tradição do samba na cidade de São Paulo. Essa outra imagem é um sarau da Cooperifa, no Jardim São Luís, São Paulo, em 2018. Desde 2001, a Cooperifa promove eventos culturais como a realização de saraus e desde o ano de 2008 organiza a Mostra Cultural da Cooperifa, que oferece anualmente ao público debates, shows, apresentações circenses e peças teatrais, entre outras atrações. Agora vamos ver um pouquinho sobre o folclore. Entre as principais manifestações folclóricas da região Sudeste, destacam-se cultos e festas populares, Festa do Divino, romarias aos municípios de Aparecida e Pirapora, do Bom Jesus, no estado de São Paulo. Festa de Iemanjá, São Cosme e Damião, festa junina e carnaval. Danças e folguedos. Samba, congada, folia de reis, catira, cirandas. Lendas: Saci Pererê, lobisomem, mula sem cabeça. Artesanatos, trabalhos em couro, madeira, pedra-sabão, prata, cobre e cerâmica. Pratos típicos: tutu de feijão, feijão tropeiro, torta capixaba, feita com mariscos, angu mineiro, moqueca, capixaba e feijoada. Observe as imagens. Essa imagem, ela está mostrando uma festa da Folia de Reis em Macuco, no ano de 2004. Essa outra figura está mostrando um prato, feijão tropeiro, prato muito popular em Minas Gerais. E agora vamos ver mais uma curiosidade. Catira. O que é catira? Catira, ou cateretê, é uma dança do folclore brasileiro em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos. De origem híbrida, com influências indígenas, africanas e europeias, a catira, ou o catira, tem suas raízes em Goiás, norte de Minas e interior de São Paulo. A coreografia é executada na maioria das vezes por homens, boiadeiros e lavradores, e pode ser formada por 6 a 10 componentes e mais uma dupla de violeiro, que tocam e cantam a moda, e uma dança típica do interior do Brasil, principalmente na área de influência da cultura caipira, São Paulo, norte do Paraná, Minas Gerais, Goiás e parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A coreografia da catira é quase sempre fixa, havendo poucas variações de uma região para outra. Normalmente é apresentada com 2 violeiros e 10 dançadores,
Então, essa é a catira, uma dança do folclore brasileiro em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e das mãos dos dançarinos. E a coreografia da catira, ela não muda muito de uma região para outra. Normalmente, ela é apresentada por 2 violeiros e mais ou menos 10 dançarinos. Observe as imagens. Então, essa figura está mostrando uma apresentação de catira em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, no ano de 2014. E agora vamos praticar? Nossa atividade é das páginas 246 e 247. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 246. Primeira questão. Observe os mapas a seguir. Agora responda as questões. O item A. O que informam os mapas? Eles mostram quais foram os estados do Brasil que receberam imigrantes entre os séculos 19 e 20. Esses povos vieram para substituir a mão de obra escrava no país. B. O que são imigrantes? São pessoas que saem de seu país de origem para morar em outro país. Questão 2. Veja a distribuição da população brasileira no mapa abaixo. Agora complete de acordo com o mapa. O item A. A maioria da população concentra-se nas áreas próximas às capitais. O segundo quadrinho é a resposta correta do item A. B. Os estados mais povoados são os da área litorânea. Então, o item B, o primeiro quadrinho, é que é o correto. Terceira questão. Faça as atividades das páginas 12 e 13 do caderno de mapas. Meus amores, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção, pela participação de vocês e até a próxima aula.